Pessoal, resolvendo o exercício aqui de revisão para a prova. Duas forças F1 e F2, aplicadas ao mesmo corpo de massa 4 kg, possuem mesma direção em sentidos opostos, de intensidades 12 N e 13 N, respectivamente. Determine. Letra A. A intensidade da resultante. B. A aceleração do corpo. Então, sempre como eu falo para vocês, é muito bacana a gente estar anotando os dados do exercício para orientar, para organizar as ideias, ok? Então vamos anotar aqui, ó. Eu vou ter um F1 de 12 N e um F2 de 13 N. E ele deu também que essas duas forças estão aplicadas em um corpo de massa 4 kg. Então, na letra A, ele pede a intensidade da resultante. Lembrando que quando eu tenho um sisteminha com forças de sentidos opostos, então aqui eu vou ter um F2 de 13 N e um F1 de 12 N. Eu consigo achar a força resultante através da subtração das forças. Forças de sentidos opostos a gente subtrai. Então, F2 menos F1. Então, eu vou ter que a força resultante é 13 N menos 12 N. Então, eu vou ter uma força resultante de 1 N. Ok? Ou seja, ele vai ter uma força que vai puxar ele para o sentido da direita de 1 N. Certo? Letra B. Aceleração do corpo. Agora eu tenho que lembrar da segunda lei de Newton, que eu consigo calcular uma força resultante igual a massa vezes aceleração. Logo, se eu quero aceleração, eu vou ter que força resultante dividido pela massa. Então, a gente calculou a força resultante no item A, vou substituir força resultante 1 e massa 4 kg. Então, eu vou ter uma aceleração de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pessoal, exercício 5 aqui da lista, que se refere às máquinas simples, que é aqueles exercícios sobre a alavanca. Ok? Beleza. Só para a gente fazer uma recapitulação aqui, quando eu tenho um sistema de alavancas, ok? Que aqui tem o nosso ponto de equilíbrio, certo? Quando eu aplico uma força aqui de F1 e uma força do outro lado de F2, eu quero criar o equilíbrio entre essas forças. Eu vou ter a distância de F1 até o ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de D1, e entre a força 2 e o ponto de equilíbrio, a distância de D2. Para ter o equilíbrio dessa alavanca, eu vou aplicar o seguinte item, a seguinte fórmula. F1 vezes a distância dela até o ponto de equilíbrio, que é D1, é igual a F2 vezes a distância dela até o ponto de equilíbrio. Ok? Tranquilo. Só que força, como é uma força que a gente pode chamar de força-peso, a força-peso, se a gente lembrar, ela é massa vezes gravidade. Eu vou ter gravidade dos dois lados. Então, anula essa gravidade. Então, em vez de F1, eu posso usar a massa do corpo 1, que está aqui no lugar de F1. E no lugar de F2, eu posso usar a massa de F2. Ok? Então, um exercício, quando está referindo a massa, eu posso usar direto a massa 1 vezes a distância do corpo de massa 1 até o ponto de equilíbrio, e massa 2, que é a massa do corpo 2, até da distância dele até o ponto de equilíbrio. Ok? Beleza. Então eu tenho um exercício aqui que fala o seguinte, que está na lista na lista 3, que foi o trabalho, certo? Dois malabaristas, João e Pedro, de massas respectivamente iguais a 90 kg e 60 kg, se equilibram sobre uma prancha muito leve e resistente, conforme mostra a figura. Qual é o valor da distância x
entre eles. Ele quer as distâncias entre João e Pedro, certo? Lembrando que eu preciso ter uma força-peso aqui, certo? E uma força-peso aqui, que é onde o João e o Pedro estão. Beleza? Só que ele já está dando diretamente a massa. Então, conforme eu falei no lado ali, eu posso usar diretamente a massa. Então, aqui a massa de João, que vale 90 kg, e a massa de Pedro, que vale 60 kg. Ok? Então, vamos aplicar aqui. Certo? Então, vou fazer o quê? A massa de João vezes a distância dele até o ponto de equilíbrio é igual a massa de Pedro vezes a distância dele até o ponto de equilíbrio. Certo? Beleza. O que eu tenho de informação? A massa de João, a massa de Pedro, a distância de João até o ponto de equilíbrio, mas eu não tenho a distância do Pedro até o ponto de equilíbrio. Que eu vou colocar aqui no exercício, beleza? Que eu vou chamar de D. Vou chamar de DP, ok? Que é a primeira incógnita que eu quero achar. Então, voltando aqui, então, substituindo os valores. Eu tenho a massa de João 90 vezes a distância dele até o ponto de equilíbrio é igual a massa de Pedro até a distância dele até o ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de PP, certo? Resolvendo isso aqui, uma equaçãozinha do primeiro grau, como se a distância de Pedro fosse uma incógnita, certo? Vou substituir ali para não confundir, vezes y, resolvendo isso aqui. 90 vezes 4, 360. 60 vezes y, 60y. Lembrando que o y é a distância de Pedro até o ponto de equilíbrio, certo? Invertendo isso aqui, 360, y igual a 360 dividido por 60, anula esses zeros, vai ser 6 metros, é a distância, que é essa distância aqui, ó, 6 metros. Logo, o x que ele está pedindo na questão é o que? 4 metros mais 6 metros, que é isso aqui, ó. Beleza? Então, x vai valer 10 metros. Beleza? Pessoal, exercício 5 aqui da lista, que se refere às máquinas simples, que é aqueles exercícios sobre a alavanca, ok? Beleza. Só para a gente fazer uma recapitulação aqui, quando eu tenho um sistema de alavancas, ok? Que aqui tem o nosso ponto de equilíbrio, certo? Quando eu aplico uma força aqui de F1 e uma força do outro lado de F2, eu quero criar o equilíbrio entre essas forças. Eu vou ter a distância de F1 até o ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de D1, e entre a força 2 e o ponto de equilíbrio, a distância de D2. Para ter o equilíbrio dessa alavanca, eu vou aplicar o seguinte item, a seguinte fórmula. F1 vezes a distância dela até o ponto de equilíbrio, que é D1, é igual a F2 vezes a distância dela até o ponto de equilíbrio. Ok? Tranquilo. Só que força, como é uma força que a gente pode chamar de força-peso, a força-peso, se a gente lembrar, ela é massa vezes gravidade. Eu vou ter gravidade dos dois lados. Então, anula essa gravidade. Então, em vez de F1, eu posso usar a massa do corpo 1, que está aqui no lugar de F1. E no lugar de F2, eu posso usar a massa de F2. Ok? Então, um exercício, quando está referindo a massa, eu posso usar direto a massa 1 vezes a distância do corpo de massa 1 até o ponto de equilíbrio, e massa 2, que é a massa do corpo 2, até a distância dele até o ponto de equilíbrio. Ok?
Beleza. Então eu tenho um exercício aqui que fala o seguinte, que está na lista na lista 3, que foi o trabalho, certo? Dois malabaristas, João e Pedro, de massas respectivamente iguais a 90 kg e 60 kg, se equilibram sobre uma prancha muito leve e resistente, conforme mostra a figura. Qual é o valor da distância x entre eles? Ele quer as distâncias entre João e Pedro, certo? Lembrando que eu preciso ter uma força-peso aqui, certo? E uma força-peso aqui, que é onde o João e o Pedro estão, beleza? Só que ele já está dando diretamente a massa. Então, conforme eu falei no lado ali, eu posso usar diretamente a massa. Então, aqui a massa de João, que vale 90 kg, e a massa de Pedro, que vale 60 kg, ok? Então, vamos aplicar aqui, certo? Então, vou fazer o quê? A massa de João vezes a distância dele até o ponto de equilíbrio é igual a massa de Pedro vezes a distância dele até o ponto de equilíbrio, certo? Beleza. O que eu tenho de informação? A massa de João, a massa de Pedro, a distância de João até o ponto de equilíbrio, mas eu não tenho a distância do Pedro até o ponto de equilíbrio, que eu vou colocar aqui no exercício, beleza? Que eu vou chamar de D, vou chamar de DP, ok? Que é a primeira incógnita que eu quero achar. Então, voltando aqui, então, substituindo os valores. Eu tenho a massa de João 90 vezes a distância dele até o ponto de equilíbrio é igual a massa de Pedro até a distância dele até o ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de PP, certo? Resolvendo isso aqui, uma equaçãozinha do primeiro grau, como se a distância de Pedro fosse uma incógnita, certo? Vou substituir ali para não confundir, vezes y, resolvendo isso aqui. 90 vezes 4, 360. 60 vezes y, 60y. Lembrando que o y é a distância de Pedro até o ponto de equilíbrio, certo? Invertendo isso aqui, 360, y igual a 360 dividido por 60, anula esses zeros, vai ser 6 metros, é a distância, que é essa distância aqui, ó, 6 metros. Logo, o x que ele está pedindo na questão é o quê? 4 metros mais 6 metros, que é isso aqui, ó. Beleza? Então, x vai valer 10 metros. Beleza?